Diário da Princesa Eugênia von der Leyen, continuação do prólogo. Visita ao castelo de Unterdicing. Eugênia von der Leyen passou parte de sua vida no castelo de Vaal e desde 1925 no castelo de Unterdicing, distante apenas poucos quilômetros do castelo de Vaal. Esses dois castelos ficavam próximo a Landsberg. Landsberg é uma velha cidade bávara acima do conhecido Lakefield, onde o rei Otão I, em 955, derrotou os húngaros numa vitória que passou para a história. A cidade é célebre pela igreja barroca dos jesuítas e pelo paço municipal renascentista. Na cadeia de Landsberg, Hitler esteve preso em 1924 e a mesma cadeia abrigou desde 1945 os condenados no processo de Nuremberg, 5 dos quais foram executados. À nossa chegada ao castelo de Unterdicing, havia muita neve no parque senhorial, mas a rua de acesso e o parque do estacionamento estavam perfeitamente limpos. Latidos fortes do canil indicavam que o castelo estava sendo bem guardado. No amplo vão da escada há muitas gravuras antigas e quadros a óleo de proprietários dos tempos passados. A princesa Ludovica cumprimentou-nos cordialmente e nos levou ao salão junto a um grande refeitório. Havia muitas perguntas a fazer, e assim viemos a conhecer novos episódios sobre a vida de Eugênia. Eugênia era pelos membros da família e o pessoal da aldeia conhecida como se fosse um apelido, Esche, que eles a chamavam. A princesa Ludovica contou-nos que ouvira muitas vezes a mãe dizer: Esche era uma bondade em pessoa. Estávamos admirando os muitos tesouros de arte, imagens e lembranças, quando um objeto de forma semelhante a um ostensório nos prendeu a atenção. O Dr. Guéry o identificou como sendo o invólucro de uma partícula da Santa Cruz, mencionada algumas vezes no diário. Descobrimos, ao abrir a cápsula, resíduos de um selo romano. Tratava-se de um trabalho de ourivesaria barroca, ornado de gemas na frente. Era costume, naqueles tempos, guarnecer objetos preciosos de devoção dessa forma. Talvez esse relicário tenha pertencido aos tesouros de uma igreja secularizada. No centro da custódia há uma cruzinha branca, à qual está presa uma partícula da Santa Cruz. Conforme informações do Dr. Guerin, trata-se geralmente de partículas de madeira que haviam sido tocadas na autêntica cruz de Nosso Senhor e que havia sido bentas pelo Santo Padre. Passam tais objetos por relíquias de muito valor. No refeitório, admiramos um quadro autêntico de um antigo pintor holandês e uma grande pintura representando a condessa Maria von Schönborn, em tamanho natural. Também ela é mencionada no diário. Durante o almoço, na grande sala de jantar, nossos pensamentos giravam em torno de Eugênia von der Leyen, que passou os últimos anos de vida, 3,5, nestes recintos e que há 50 anos, em 9 de janeiro de 1929, morreu. Mais alguns lembretes históricos. Em 1647, nascera em Unterdicing Philipp Constantin von Thurn und Taxis. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi guardada em custódia, no Parque do Castelo Unterdicing, a escultura de fama mundial do grande artista francês Auguste Rodin, Os Cidadãos de Calais, trazida de Colônia, em 1946. Os franceses levaram-na de volta a Calais, e dela se pode ver uma cópia em bronze no Museu de Arte, em Basileia.
Pio XII, amigo íntimo da família von der Leyen. Na biblioteca do Salão e Interdicem há 24 volumes imponentes, as obras completas do Papa Pio XII, autografadas pelo próprio Sumo Pontífice e por ele oferecidas à família dos von der Leyen. A mãe da princesa Ludovica, Maria Nives Rufo della Scaletta, nascida em 16 de agosto de 1898, aprendera em sua mocidade a estimar como professor de religião Eugênio Pacelli, que, mais tarde, governaria a Igreja como Papa Pio XII. A primeira família por ele recebida como sumo pontífice foi essa de sua antiga aluna Maria Nives, e desde então, todos os anos, ele a recebia em audiência particular. Maria Nives descendia da célebre estirpe romana dos Borghese, que dera à Igreja o Papa Paulo V. A Vila Borghese é conhecida por todos os que visitam a Cidade Eterna. Como já mencionamos, foi Maria Nives, mãe da princesa Ludovica, quem entregou ao Papa pessoalmente o diário da princesa Eugênia, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, foi recebida em audiência particular. Ela morreu em 6 de agosto de 1971, em Roma, e foi sepultada no mausoléu familiar de Vaal. Também o príncipe Otto Philipp Erwein III von der Leyen, nascido em 31 de agosto de 1884, seu esposo, sobrinho de Eugênia, morreu em Roma em 13 de fevereiro de 1970 e foi sepultado no mesmo mausoléu. Hitler proíbe a publicação do diário. Já dissemos que Adolf Hitler esteve preso em 1924 na fortaleza de Landsberg e que, em dezembro do mesmo ano, foi anistiado e posto em liberdade. Em Landsberg, visões apocalípticas de ódio o atormentavam e fizeram com que, mais tarde, fossem sacrificados 6 milhões de judeus e que tombassem nos campos de batalha milhões de soldados. Enquanto o cabo Hitler escrevia na fortaleza Landsberg seu livro-programa Mein Kampf, Eugênia von der Leyen, distante dele 10 quilômetros, levava uma vida contempladamente mística em Deus e escrevia seu diário. Mais tarde, Hitler chegou a ser seu vizinho por ocasião das visitas no seu ninho de águia em Berchtesgaden. Proibiu que se editassem ou que se lessem o diário. Depois de 12 anos, o reino milenar de Hitler se esfumou. Sua luta terminou quando se suicidou no abrigo antiaéreo da chancelaria em Berlim. O diário de Eugênia, porém, oferece-nos novas esperanças pelo reino de Deus que jamais perecerá. A Igreja da Aldeia de Vaal. Acompanhados da princesa Ludovica, pudemos visitar, no decorrer da tarde, o castelo de Vaal, onde Eugênia passou a maior parte de sua vida e onde escreveu seu diário. Foi aqui, pois, que se deram as aparições das almas do purgatório. O castelo de Vaal, situado na freguesia que dele recebera o nome, ergue-se numa pequena colina, poucos quilômetros distante do castelo de Interdicem. Estacionamos os carros em frente à chancelaria, onde fica a administração do castelo, ao qual pertencem muitas propriedades em terras e florestas. Numa construção comprida, ficam as moradias para funcionários e empregados. As terras do castelo confinam com a igreja de Vaal, cuja torre impressiona pela altura. Aliás,
Aquela igrejinha destaca-se entre as mais belas que há no estilo neogótico, devido, sobretudo, ao seu interior equilibrado e aos trabalhos artísticos de um mestre marceneiro oriundo daquela região. Eugênia costumava entrar naquela igreja quando vinha do castelo, e nós tomamos o mesmo caminho. Por um pequeno corredor chegamos ao oratório da família, mencionado a miúde no diário. O oratório é um recinto sossegado de oração. Pelas janelas pode-se ver o altar-mor. Protegida de olhares curiosos, a família podia ali rezar sem ser perturbada. Por sobre o altar-mor há uma grande imagem de Nossa Senhora. Interessou-nos de modo particular o altar lateral à direita, atrás do qual fica o mausoléu da família dos von der Leyen. Encontra-se também ali os restos mortais da princesa Eugênia. Após cada inumação, o mausoléu volta a ser fechado. Eugênia rezava muito nessa igreja, onde vira algumas aparições, entre as quais um velho cavaleiro, mencionado a miúde no diário. Visita ao castelo de Vaal. Subindo uma rampa, encontramo-nos em seguida no castelo de Vaal. À direita há uma cervejaria que ainda, na segunda década do século, produzia cerveja. O castelo, notável sob muitos aspectos, especialmente por sua larga escadaria, era visitado depois da Segunda Guerra Mundial por muitos americanos. Ali também se encontra o primeiro elevador da Baviera para o transporte de pessoas. Seu contrapeso fica num estreito poço quadrado e é movimentado à manivela. O interior do castelo impressiona por seus objetos e peças históricas, destacando-se, entre outros aposentos, o grande e pequeno refeitórios, a sala de fumar e o escritório. Comoveu-me de modo especial a grande pintura a óleo do príncipe eleitor João VI von der Leyen, a ser bispo de Trier, que viveu de 1556 a 1567. O quarto de Eugênia ficava a oeste e tinha 5 metros quadrados. Não se encontra mais no estado original, como afirmou a princesa Ludovica. Só a estufa de ladrilhos e a posição da cama continuam como naquele tempo. Quem lê o diário sabe que Eugênia sofreu muito nesse quarto e que frequentemente viu e sentiu coisas terríveis, que a levavam repetidas vezes ao desmaio. No entanto, Deus dava-lhe sempre novas forças para aceitar o sofrimento reparador em prol das almas do purgatório. Pode-se afirmar, sem receio de exagerar, no castelo de Vaal e no castelo de Anterdicen, ela foi amadurecendo até tornar-se santa. Ao deixarmos seu quarto, deu-se um estrondo ensurdecedor, que fez tremer o castelo todo. A princesa Ludovica disse-nos que, bem perto da residência, ficava um campo de aviação da NATO e que a casa sofria muito com o ruído dos aviões, sobretudo quando rompiam a barreira do som. Continua no próximo episódio.